Bora lá para mais uma aulinha, né? Hoje é informática. Primeira pergunta. Primeiro, clica no joinha aí, compartilha ou se inscreve no canal para dar uma moral. E vamos nessa. Candidato, qual a diferença da memória RAM para a memória ROM? Vossa Excelência, a principal diferença é que a memória RAM é uma memória volátil e a memória ROM não é uma memória não volátil. Ou seja, assim que acontece uma queda de energia, as informações que estão na memória volátil elas são perdidas. Um exemplo de memória volátil é a memória RAM do computador. E um exemplo de memória não volátil é o HD. Normalmente as memórias ROM são memórias já de fábrica, Vossa Excelência, que não pode ser alterada por regra. Já são informações contidas no componente explicando como será feito e como aquele componente vai funcionar, conhecido também como firmware. Muito bem, candidato. Candidato, qual é a função do no break? Vossa Excelência, o no break ele é um hardware que é muito usado para casos de queda de energia. Ele consegue estabilizar o computador enquanto não há energia. Ele tem uma bateria dentro dele que, em caso de alguma queda, alguma coisa, ele consegue segurar durante uns 20, 15 minutos, dependendo da capacidade e do valor do no break. Ele consegue segurar por mais tempo. Ele é tipo um hardware de emergência, Vossa Excelência. Muito bem, candidato. Candidato, no Word, você sabe quais são os comandos Ctrl C, Ctrl V e Ctrl X? Ctrl C é para copiar, Ctrl V é para colar e Ctrl X é para recortar. Ctrl B, Ctrl S, Ctrl I. Vossa Excelência, Ctrl B é para salvar, Ctrl I é para itálico e Ctrl S é para sublinhar. Ctrl N é para criar novo arquivo. Ctrl Z é para desfazer. Ctrl J e Ctrl T. Ctrl J é para justificar e Ctrl T é para selecionar tudo. É importante também salientar que no Word, Ctrl A não seleciona tudo, é Ctrl T. Muito bem, candidato. Candidato, qual é a função do pincel de formatação? Vossa Excelência, o pincel de formatação ele é usado para copiar formatações de alguma frase, algum texto e colar em outro lugar. Por exemplo, você pega um texto ou uma frase, enche de formatação, aí vai nessa ferramenta, pincel, preenche, copia toda aquela formatação e você pode colar em outra frase. Muito bem, candidato. Candidato, deixa eu ver. O que é assíncrono e síncrono, candidato? Vossa Excelência, assíncrono significa que você não precisa estar online naquele momento. Um exemplo são as caixas de e-mails. E síncrono, você tem que estar em sincronia. Um outro exemplo é o Skype. Essa é a diferença mais simples que eu encontrei para explicar. Quais os editores de texto que você conhece? Bem, eu conheço o WordPad e conheço o Microsoft Word no Windows e no Linux tem o Writer. Muito bem, candidato. Candidato, quais são as planilhas eletrônicas que você conhece? Bem, Vossa Excelência, no Windows eu conheço apenas o Excel e no Writer, que é desculpa, Vossa Excelência, vou reformular minha pergunta. As planilhas que eu conheço é o seguinte: no Windows é o Excel e no Linux é o Calc. Muito bem, candidato. É isso aí, tudo ao vivo, sem cola, sem nada. Se eu errei alguma coisa, vocês me desculpem, mas tamo junto, valeu. Clica no sininho, se inscreve aí.